E aí, gente, tudo bem? Tô de volta e hoje eu vou ensinar uma combinação que eu tenho certeza que vocês nunca comeram. Bacalhau com doce de leite. Será que fica bom? Em Minas não tem mar, então já que a gente vai fazer prato com peixe, vamos dar uma minerada nisso e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pode confiar em mim que dá super certo. O bacalhau ele tem aquele gosto mais salgado, né? Aquele gostão de mar. E o dulçor do doce de leite deixa tudo assim muito equilibrado e é muito legal. Nós vamos começar fazendo isso pelo acompanhamento. Para a gente contribuir com esse dulçor do doce de leite, eu vou usar um tubérculo que é super brasileiro e eu amo, que é a batata baroa, né? Algumas pessoas chamam de mandioquinha. Essa batata baroa já foi cozida na água e agora eu vou tostar ela. Vou colocar um pouquinho de manteiga, um pouquinho, eu quero dizer muito. E aí a gente dá uma leve amassadinha na baroa assim, ó. Só uma apertadinha nela, que vai ajudar ela a absorver todo o sabor da manteiga. Outra coisa que vai super bem com bacalhau é farofa de pão. Você pode fazer com um pão velho que você tiver na sua casa e aí você vai ralar ele e tostar numa frigideira com manteiga. Ou você pode usar a panko, né, que é uma farinha feita com pão. Eu já estou esquentando a minha frigideira e eu vou torrar ela com manteiga, porque a gente vai conseguir aquele saborzinho de pão na chapa, sabe? É muito interessante essa farofa por conta disso. E um processo que é muito importante é a gente não parar de mexer, porque senão ela queima e queima muito fácil. Bom, enquanto isso, eu vou ficar de olho aqui na minha farofa para ela não queimar. E a gente vai cuidar do nosso astro, do rei desse prato, o bacalhau. Aqui eu tô com uma posta de bacalhau já dessalgado. E a gente tem que fazer uma limpezinha nele, porque a gente tem alguns espinhos aqui no meio e alguns espinhos na lateral. Vamos cortar bem rente e vamos separar essa posta. E aí a gente vai cortar desse lado aqui também. Vamos retirar esse espinho aqui da lateral para a gente ter a nossa posta livre. Bom, e aí a nossa baroa, eu gosto dela bem tostada. E é isso que vai dar um sabor muito especial nela. Então a gente deixa ela tostar até ter esses pontos de queima. Que isso fica incrível. E ela carameliza muito bem por conta da quantidade de açúcar que ela tem. Olha que delícia, gente. E aí a gente tem essa posta maior. A gente vai ter uma postinha menor aqui. E para confitar a gente vai usar alecrim e tomilho, louro e alho amassado. Pega o alho, coloca na sua tábua e aperta com a sua faca mesmo. Não esquece da sua farofinha não, vai mexendo. Bom, nossa baroa tá no jeito, vou desligar e vocês podem ver que ela fica bem tostadinha, olha só. A nossa farofa tá daquele jeito também. Eu vou colocar só um pouquinho de sal. E vou provar. Cuidado ao provar farofa, hein, gente? Farofa é uma das coisas que eu já vi que fica mais quente no mundo. Parece que ela passa os 300 graus. Delícia. Parece que a gente pegou um pão, pôs na chapa, cortou e tá comendo um pedaço. É incrível. E agora, vamos lá para o nosso bacalhau. Nessa panela aqui, eu tenho 1 litro de azeite extra virgem. E a gente vai colocar todos esses aromáticos dentro do azeite. O confit, que é a técnica que a gente vai usar aqui, ele consiste em imersão em óleo em baixa temperatura, abaixo dos 100 graus. O óleo não pode ferver. A gente vai desligar o fogo quando o óleo começar a borbulhar nos cantinhos, com aquelas pequenas borbulhas, tipo água de fazer café. E aí tem que ficar de olho,
o tempo inteiro. Se subir bolha mais forte, você tem que desligar. Então agora vocês estão vendo que já está formando aquelas bolhas no contorno ali da panela, né, perto das bordas. E a gente vai colocar as nossas postas de bacalhau. E vamos desligar o fogo. Esse bacalhau, ele vai demorar de 5 a 6 minutos para chegar no ponto certo. Isso porque ele está na temperatura ambiente. Se ele estiver gelado, vai demorar de 7 a 8. Vamos deixar ele ali quietinho. Enquanto isso, a gente vai fazer o ovinho confitado que a gente vai usar nesse prato. O objetivo desse ovo é ser igual aquele ovo da Barbie, sabe? Todo lisinho, com a clara branca e sem nenhuma bolha. É só a gente não deixar o óleo ferver. É o mesmo princípio do bacalhau. Então, o seu óleo não pode chegar a 100 graus. São leves bolhas. Quando começar com essas bolinhas, a gente vai tirar do fogo. Depois a gente vai colocar de novo. E a gente vai ficar nesse processo até o ovo ficar no ponto perfeito. Vou mostrar para vocês o tanto que é fácil. A gente vai pegar o ovinho de codorna. Já vou acender o fogo. No fogo baixo. E com uma faquinha pequenininha, você vai fazer um furinho no ovo de codorna. A casca do ovo de codorna, ela é bem mais fina do que do ovo de galinha, então com uma faca você consegue cortar ele, né? Então você vai cortar uma tampinha desse ovo. E aí, com muito cuidado, a gente vai virar esse ovinho dentro da frigideira. E aí, gente, vocês estão vendo que eu desliguei o fogo do fogão, porque eu não quero que o óleo fique muito quente. Agora eu vou ligar de novo, no fogo baixo, e a gente vai fazer assim, com bastante cuidado. Eu vou fazer 2 ovinhos para esse prato. Ah, e esse processo você pode usar para fazer ovo de galinha também, hein? E aí, a gente vê que um ovo já começou a coagular, a gente pode chegar ele aqui mais pro cantinho, para ele não grudar no outro. E aí, ó, vocês estão vendo que tem pequenas bolinhas aqui ao redor? A gente vai desligar o fogo e vamos esperar essas bolhas se acalmarem. E não demora, gente, é coisa de 3 minutinhos. Esse ovo tá quase bom. E uma dica, a frigideira tem que ser de teflon, senão vai começar a grudar no fundo, ou então você vai ter que pôr muito óleo para conseguir fazer esse prato. Vamos ligar mais uma vez o nosso fogo. Esperar o nosso ovinho coagular mais um pouquinho, que ele tá quase no ponto. Nosso bacalhau também já chegou no ponto certo. Ó, o fogo já aumentou o óleo e nós vamos ter que desligar de novo. Mas o ovinho tá pronto, olha só. E você pode armazenar esse ovo na geladeira e quando você for servir, basta aquecer ele um pouquinho. Em qualquer vasilhinha que você for colocar, você coloca um pouquinho desse óleo no fundo, porque senão o ovo vai grudar. E na hora que você for tirar, você vai estourar a gema dele. E aí a gente retira o primeiro ovinho e, com muito cuidado, o segundo ovinho. Olha que coisa mais linda esses ovinhos de codorna. E agora, vamos montar o nosso prato? Vamos começar com um pouquinho dessa farofinha. Vou colocar ela aqui nesse cantinho. Em seguida, vamos fazer uma base aqui para o nosso bacalhau com a baroa. Então a gente chega para lá, esses aromáticos, e a gente vai pegar com bastante cuidado, porque o bacalhau confitado, eu vou mostrar para vocês, ele fica a um passo de se desfazer, de tão macio. Então, com muito cuidado mesmo, olha só o tanto que tá macio esse bacalhau. A gente vai arranjar eles aqui, uma postinha de um lado, uma postinha do outro lado. E agora a gente vai colocar o nosso ovinho, com muito cuidado também. Vocês estão vendo que é um prato bem delicado. Vamos colocar um aqui em cima do bacalhau e vamos colocar um em cima dessa nossa farofinha. Ovo com farofa também é uma combinação de matar, hein? E para finalizar, a combinação polêmica. Para você ver que se você não quiser arriscar, tá tudo bem, a gente vai entender. Pode deixar sem doce de leite, mas ó, se você quiser arriscar,
eu acho que você não volta para essa versão sem o doce de leite, hein? Então vocês estão vendo que é um doce de leite delicadinho. A gente vai colocar um pouquinho aqui mais generoso em cima do bacalhau. E eu vou colocando uma bolinha em cada baroa. Pra gente terminar, flor de sal em cima do doce de leite. E um pouquinho de flor de sal na gema do ovo. Não pode faltar pimentinha do reino em cima da gema do ovo também. Aqui em cima do bacalhau. Essa é a nossa versão de bacalhau. Bacalhau com baroa e doce de leite. Espero que vocês gostem. E aí, será que a gente vai conseguir harmonizar um vinho com esse prato que tem ovo, doce de leite e bacalhau? Acho que eu dei trabalho pro Gustavo mais uma vez, hein? Pessoal, tô de volta com o desafio dessa vez, hein? Eu já ouvi falar que não pode harmonizar ovo com vinho. E eu ainda misturei uns negócios meio improváveis aí, né, Gustavo? Doce de leite, ovo, bacalhau. E aí, como que você saiu dessa? Essa brincadeira vai ser bem legal. Como eu já tinha dito para vocês aqui, o ovo e o vinho geralmente não são dois elementos que fluem muito bem, eles brigam um pouco. Mas quando um prato, o ovo não prevalece, como é o caso desse prato tão rico de informação, eu acho que o ovo não vai ser vilão, não vai roubar a cena aqui em momento algum. Mas é um prato realmente muito desafiador. Vamos começar com o elemento principal aqui, o personagem principal do prato, que é o bacalhau. O bacalhau por si só já é complicado a harmonização. Porque sempre tem aquela frente que fala que bacalhau harmoniza com vinho branco e tem aquela frente que fala que bacalhau harmoniza com vinho tinto. E essa briga, ela é eterna, eu acho que sempre vai ter essa discussão. Ele não é aquele peixe branco, delicado, não né? É. Ele é uma porrada. Exatamente. Quando a gente pergunta para Portugal, mas o bacalhau não é peixe? Não. Ele vai responder que bacalhau é bacalhau. É bacalhau. E ponto É final. Se a gente for fazer uma opção de harmonização clássica, de vinho branco com bacalhau, os portugueses, eles gostam muito de trabalhar com uma uva que se chama encruzado, que se dá muito bem na região do Dão, que é uma região próxima ao litoral ali de Portugal, e realmente faz uma junção muito legal. Mas a gente não pode restringir as nossas opções de harmonização com essa uva encruzado. E eu trouxe aqui para o nosso desafio um Chardonnay brasileiro, produzido pela Casa Valduga, lá no Rio Grande do Sul, que é o Terroir Chardonnay, o Grand Terroir Chardonnay. Aqui eu acho que é um dos melhores vinhos brancos que nós produzimos em nosso país, que nos enche de orgulho, diga de passagem. É o vinho de um trabalho muito minucioso, muito delicado, usam barricas francesas, barricas romenas, que é bem interessante, que dá um contraste muito legal para o vinho. E aqui, Caio, eu vou fazer uma sugestão que geralmente, quando a gente vai fazer harmonizações, a gente não preocupa muito, que é a temperatura. E nesse caso, principalmente para a gente brincar com a cremosidade, com o terroso da baroa, o doçor do doce de leite ali, em contraste com a flor de sal, eu sugiro que a gente aumente um pouquinho a temperatura do nosso vinho branco, que a gente geralmente serve. Então vamos servir o vinho branco aqui, se geralmente a gente serve ali na casa dos 9, 10 graus, vamos brincar com ele aqui nos 14, 16 graus. O álcool vai sobressair um pouquinho, mas em termos de cremosidade, de estrutura, vai funcionar muito bem. E na escola dos vinhos tintos, aí eu já peguei um vinho da terrinha, um vinho ali que vai ter também uma harmonização de origem, né, de terra propriamente dito, que é um vinho da região do Dão, que é o Psique, aqui a gente tem Touriga Nacional e tem Afrocheiro na combinação. Existe uma discussão muito grande se a Touriga Nacional tem a sua terra principal, a região do Douro ou a região do Dão. Não vou entrar nessa discussão. Eu sou favorável... Deixa essa briga pros portugueses. Isso, é bem por aí. Eu sou favorável à Touriga no Dão, porque tem mais elegância, mais finesse, mas essa discussão também é uma discussão interna. E a gente vai brincar com os vinhos aqui agora para imaginar o que funciona bem com o bacalhau. Bom, vamos começar então com o vinho branco. Aqui eu estou apostando mais na textura, na cremosidade que esse vinho nos entrega. A gente já nota essa nota manteigada já no aroma, que é inerente à madeira. E eu acho que ele vai funcionar bem aí com a textura desse bacalhau também, com essa junção de elementos que você colocou, o terroso ali da baroa com o doçor do doce de leite e o bacalhau por si só, que já tem muita informação para nos passar, né? O aroma dele é incrível. E é um vinho cremoso em boca também, né? É um vinho sedoso, né? Um vinho macio.
e uma acidez gostosa, né? Mesmo com a temperatura um pouquinho mais acima, ele não fica nem um pouco agressivo, né? Então dá pra gente brincar um pouquinho com a temperatura. E pra mim a nota de manteiga ficou assim... O amanteigado é muito marcado. E um outro detalhe, Caio, é que a gente está fazendo aqui, e até aconselho em casa, a gente está degustando um vinho branco em taça de vinho tinto. Mas por quê? Porque tem uma potência tão grande, tem uma estrutura tão grande, que o bojo maior favorece a esse vinho. Se a gente colocasse ele na taça de vinho branco que tem um bojo um pouquinho menor, talvez o vinho ficaria tímido aqui dentro. Então aqui, não à toa, a gente está usando uma taça de vinho tinto para servir um vinho branco. E essas brincadeiras é legal a gente fazer em casa também, para a gente ver como que o vinho funciona em formatos de bojo diferentes. Poder fazer essas práticas, né, arriscar nessa brincadeira, a gente consegue identificar realmente o que a gente gosta e o nosso estilo de consumo, né? Com certeza. E agora a gente vai para um vinho português propriamente dito, um vinho da terrinha. Aqui a gente tem Touriga Nacional e Afrocheiro, e a elegância que a Touriga Nacional geralmente nos entrega em terras do Dão é algo singular. Da região do Dão também vem um queijo muito famoso, que é o queijo da Estrela, que a gente gosta tanto, aquela cremosidade bacana, né? Da Serra da Estrela. Aquele queijo que derrete, né? Exatamente. Você corta ele já começa a escorrer. Então esse vinho aqui, ele é vizinho ali daquela serra que a gente tem tanto orgulho também. Vai ser difícil pra mim, porque eu gostei muito do primeiro, viu? Eu não queria nem mudar. A gente tem que arriscar. E esse vinho tem uma elegância, uma acidez gostosa, tem cremosidade também. O floral da Touriga Nacional está bem marcado, mas eu acho que eu arriscaria mais um branco aqui também para esse prato. Nesse. Eu geralmente sou adepto ao vinho branco pro bacalhau. Eu sou desse time que gosta do branco. E esse branco aqui com esse volume, com esse tanto de informação, eu acho que dá pra gente arriscar não é um com branco esse... qualquer, né? Não é, A gente com tem que certeza falar não. isso. Mais um orgulho brasileiro aí que nós temos. Com certeza. Muito bom. Pra não perder a tradição, eu vou matar essa taça aqui, enquanto o Gustavo conta mais história boa pra gente. Saúde, pessoal. Saúde.